Em 3 de setembro, ocorreu uma visão profunda e extraordinária que mudaria para sempre o coração da irmã Marta. Enquanto imersa em oração, ela testemunhou a aparência milagrosa do Papa João Paulo II, cuja presença era tão vibrante e cheia de vida que o reconheceu instantaneamente. Era uma visão não de um passado distante, mas de um homem ainda muito vivo em espírito. O Papa, brilhando de vitalidade, se juntou a ela no ato sagrado de orar o rosário, reforçando o vínculo inquebrável entre o céu e a terra. Este momento enfatizou o poder da oração e sua capacidade de transcender as limitações do tempo e do espaço. Durante essa visão, o Papa João Paulo II compartilhou uma mensagem poderosa sobre o significado espiritual do rosário, particularmente sua escolha de orar em latim. Ele explicou à irmã Marta que o latim, a língua sagrada da Igreja, une pessoas em todo o mundo em sua devoção, promovendo um senso de comunhão, apesar das vastas distâncias que as separam. Essa conexão através da linguagem, disse ele, era uma prova da história duradoura da Igreja e sua capacidade de permanecer unida, mesmo em tempos de grande adversidade e turbulência. Quando o rosário chegou. Ao fim, o Papa João Paulo II conversou com a irmã Marta com grande urgência. Sua mensagem era clara: a oração, especialmente o rosário, é o fundamento da força da Igreja nesses tempos difíceis. Os desafios que os rostos da Igreja não são apenas profundos, mas sem precedentes, e a oração é a única maneira de suportar e superar esses futuros ensaios. Ele pediu especificamente orações em nome de várias preocupações prementes. Primeiro, o Papa destacou a importância da oração pela unidade da Igreja. Ele enfatizou que a Igreja deve permanecer unida, especialmente diante de tensões internas e externas que ameaçam dividi-la. A sobrevivência da missão da Igreja depende de sua capacidade de permanecer um corpo, com cada membro unido em oração e propósito. Ele pediu aos fiéis que orem por paz e reconciliação entre clérigos, leigos e autoridades da Igreja, para que a Igreja possa cumprir seu papel sagrado. O Papa João Paulo II voltou sua atenção para as famílias, enfatizando seu papel crítico como fundamento da Igreja e da sociedade. Com as crescentes ameaças do secularismo e a erosão dos valores tradicionais, o Papa pediu aos fiéis que fortalecem as famílias através da oração, fé e amor. As famílias, disse ele, são a rocha na qual repousa o futuro da Igreja e, sem sua estabilidade, a missão da Igreja vacilaria. Finalmente, o Papa falou sobre o estado de fé no mundo. Muitos, ele observou, estavam se afastando dos ensinamentos de Cristo, e a fé de muitos ficaram com frio. Ele implorou à irmã Marta que oferecesse orações pela renovação da fé, principalmente para aqueles que se tornaram apáticos ou duvidosos. Para o Papa, a força da Igreja está na força de sua fé e, sem isso, a Igreja não pode permanecer firme em sua missão. Através deste profundo encontro, o Papa João Paulo II deixou a irmã Marta com um chamado poderoso e urgente: os desafios à frente são grandes, mas através da oração, unidade e fé, a Igreja pode suportar. Essas palavras ressoam com todos nós, lembrando-nos do imenso poder da oração e da importância de permanecer firme em nossa fé, enquanto enfrentamos as incertezas do futuro. As tempestades que aparecem sobre a Igreja são diferentes de qualquer visto antes, ameaçando abalar sua própria base. No entanto, nesses tempos turbulentos, a mensagem do Papa João Paulo II ressoa com clareza inabalável: a Eucaristia deve ser protegida a todo custo. A Eucaristia não é apenas um ritual ou símbolo, é a verdadeira presença de Cristo, a fonte e o cume da vida cristã. Sem ele, a Igreja perde seu coração. Ele previu os ataques crescentes contra a Eucaristia, vindo de dentro e fora da Igreja, e orou fervorosamente por sua santidade para ser preservada. A devoção do Papa João Paulo II à Eucaristia era absoluta. Ele reconheceu que em um mundo cada vez mais desapegado do sagrado, a presença real de Cristo se tornaria um alvo. Ele pediu aos fiéis que valorizassem e defendessem esse dom divino, alertando que as forças que buscam enfraquecer a Igreja primeiro procurariam minar a Santa Eucaristia. Para onde não há Eucaristia, não há Igreja. Durante uma conversa notável com a irmã Marta, o Papa revelou uma verdade que chocou muitos: apesar de sua vida santo, ele havia passado pelo purgatório. Essa revelação foi inesperada, mas carregava profunda sabedoria.
O Papa reconheceu humildemente que, embora ele tenha servido como vigário de Cristo, ele ainda era humano, ainda falível e ainda responsável diante de Deus. Ninguém, por mais santo, está isento de purificação. Seu tempo no purgatório não era um castigo, mas um refinamento necessário antes de entrar na plenitude da glória de Deus. Ele explicou que toda alma deve ser purificada para permanecer diante da presença divina em perfeita santidade. Mesmo como um papa, ele cometeu erros, como toda alma, precisava ser limpo de todas as imperfeições. No entanto, ele expressou profunda gratidão à Virgem Maria, a quem confiou a vida inteira. Foi através de sua poderosa intercessão que ele recebeu proteção em seus momentos finais, garantindo que ele não se desviasse do caminho da salvação. A visão do Papa João Paulo II não era meramente pessoal, era um reflexo da própria Igreja. Ele comparou o sofrimento da Igreja ao de Cristo. Assim como Cristo teve que suportar sua paixão e crucificação antes de sua ressurreição, a Igreja também deve passar por um tempo de grande purificação. Os julgamentos que a Igreja enfrenta, escândalos, divisão interna e perseguição externa, não são sinais de seu fim, mas de sua renovação. A Igreja deve ser limpa para emergir mais forte, mais santo e mais fiel à missão de Cristo. Essa purificação, embora dolorosa, é necessária. A Igreja foi ferida pelo pecado, enfraquecida pelo compromisso e abalada por controvérsia. Mas, assim como o ouro é testado pelo fogo, a Igreja também será refinada por meio de julgamentos. O Papa João Paulo II instou os fiéis a permanecerem firmes, a se apegar à oração, confissão e fé inabalável. Através disso, a Igreja não apenas suportará, mas aumentará em maior glória. A visão da irmã Marta ecoa a crise que muitos crentes sentem hoje, a incerteza, a confusão, o medo de que a Igreja esteja desmoronando. Mas a mensagem do Papa João Paulo II oferece esperança. A Igreja não é definida por suas lutas, mas por sua devoção inquebrável a Cristo. Não é uma falha humana que determina seu destino, mas a providência divina. Os fiéis são chamados a não se desesperar, mas a confiar no plano de Deus. Agora é a hora de estar vigilante. Agora é a hora de defender a Eucaristia com fervor renovado. Agora é a hora de orar, jejuar e ficar inabalável na fé. As tempestades podem se enfurecer, mas a Igreja, construída em Cristo, nunca cairá. A vitória pertence àqueles que permanecem firmes. Você estará entre eles? Nestes tempos turbulentos, a Igreja permanece firme em seu papel sagrado, duradouro, um profundo processo de purificação, apesar do sofrimento inevitável que acompanha essa transformação. A visão da irmã Marta oferece um poderoso vislumbre do futuro, lembrando-nos da importância de fé, oração e unidade inabaláveis dentro da Igreja. À medida que a visão se desenrolava, ela recebeu uma mensagem final impressionada do Papa João Paulo II, pedindo aos crentes que abraçam o Santo Rosário como uma arma espiritual que tem o poder divino de alterar vidas e curar o mundo. Ele proclamou que quem se compromete com a recitação diária desta oração sagrada pode experimentar suas promessas extraordinárias, que fornecem força espiritual, proteção e uma conexão mais profunda com Deus. O Papa João Paulo II acreditava apaixonadamente no poder transformador do Rosário, e confiou à irmã Marta a missão de espalhar seu significado por toda parte. Através dessa oração, encontramos consolo, orientação e um caminho para o favor divino em meio à incerteza e lutas do nosso mundo. Suas palavras são um lembrete para nós tudo o que, apesar da dor e da turbulência que podemos enfrentar, o Rosário oferece um santuário de esperança, uma fonte de graça em tempos de medo e uma maneira de promover a unidade entre os fiéis. Esse apelo. A oração é mais do que apenas um convite, é uma tábua de salvação para aqueles que buscam paz, força espiritual e proteção divina em um mundo que muitas vezes parece perdido. A visão da irmã Marta é um apelo urgente à oração, unidade e profunda devoção. Serve como um lembrete de que o poder da oração não é apenas nas palavras ditas, mas na fé e intenção por trás deles. A mensagem nos pede a manter a certeza de que o plano de Deus está se desenrolando, mesmo no meio da luta, e que, através da oração e devoção, a Igreja emergirá mais forte, purificada e mais unida.
Somos encorajados a seguir o exemplo do Papa João Paulo II, a orar com sinceridade e a confiar na intercessão da abençoada Virgem Maria, pedindo que ela nos proteja e nos guie nessa jornada. A história também se entrelaça com o profundo mistério da Mortalha de Turim, incentivando-nos a refletir sobre os sinais sagrados da presença de Deus em nossas vidas. Isso nos chama para refletir sobre os mistérios espirituais mais profundos do mundo, revelando as verdades divinas que há muito estão escondidas de nossos olhos. Esses mistérios servem como um lembrete de nossa fé compartilhada e de nossa responsabilidade coletiva de nutri-la, especialmente em tempos de julgamento. Através da visão da Irmã Marta e dos ensinamentos do Papa João Paulo II, somos lembrados de que não estamos sozinhos nesse caminho. Juntos, devemos nos manter rapidamente em nossas convicções, cultivar nossas vidas espirituais através do rosário e unir a solidariedade com a Igreja enquanto navega por sua purificação. A mensagem é clara: em tempos de escuridão, é a nossa fé, nossas orações e nossa unidade que nos levará, assim como o rosário nos fornece forças para perseverar. Ao refletirmos sobre essas palavras, respondemos com um poderoso Amém, como um símbolo de nosso compromisso com a oração e a crença na intercessão da Virgem Maria. Lembremos também que, nesses tempos incertos, é nossa participação coletiva no chamado à oração que nos aproximará da graça de Deus. Juntos, podemos enfrentar as provações à frente com esperança inabalável, sabendo que o amor e a misericórdia de Deus sempre nos guiarão em direção à luz. Que seu coração esteja cheio de fé e confiança no poder da oração, enquanto embarcamos nessa jornada espiritual juntos.